Olá, meus amigos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, desde aqui a cidade de Goiânia, Brasil. Hoje eu vou falar sobre a segunda igreja da Ásia, das 7 igrejas que estavam na Ásia, onde o Senhor se revela a João na ilha de Patmos e manda que ele envie urgentemente carta a essas 7 igrejas que estavam passando por grandes perseguições, grandes tribulações e muitos perigos dentro de suas igrejas com doutrinas falsas de falsos mensageiros. E falei sobre a igreja de Éfeso. Hoje estarei falando sobre a igreja de Esmina e vou associar a igreja de Esmina também ao nosso século 21. Eu associei a igreja de Éfeso também ao século 21, tomando como base o primeiro amor. A igreja de Éfeso, eu falei que ela perdeu o primeiro amor, dado o momento que ela sofreu a perda dos principais apóstolos que dirigiram aquela congregação. E associei também ao século 21 esse primeiro amor como a iniquidade, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a teologia da prosperidade, onde o homem substitui a Cristo pelo poder, pelo dinheiro, pelo status, onde o homem coloca o Senhor Jesus na posição de servo que é obrigado a lhe oferecer bens e recursos financeiros nesse mundo. Enquanto Jesus falou que o nosso tesouro ele é celestial e não é terreno. Então a igreja de Éfeso entendia muito bem esse assunto. E agora vamos na igreja de Esmina, que é considerada como uma igreja perseguida. A igreja de Esmina, segundo os teólogos, elas compreendem, vai do século 100 ao século 312 depois de Cristo, quando Constantino assume o Império Romano, e assim acontece a anistia ao cristianismo. Agora vamos falar um pouco sobre essa igreja de Esmina. O que acontecia na igreja de Esmina, naquela cidade de Esmina? Havia o culto ao imperador. Esse culto ao imperador, instituído por Domitiano, era exigido que todos se prostrassem diante do imperador e adorassem, dizendo que César era o Senhor. Eram os Césares, os imperadores. Então a igreja de Esmina se recusava esse tipo de comportamento. Por causa disso, nós vamos ver que ela vai perder os seus direitos como cidadão ali naquela cidade provinciana de Roma. Outro aspecto também, a cidade era uma cidade portuária que vinha barcos e navios de todas as partes do mundo para aquela cidade, porque havia naquela cidade muitas atrações. Uma delas era a questão os Jogos Olímpicos, né? Onde o vencedor ele recebia uma coroa de ouro. Existia também um mercado ali de 3 andares que tinha de tudo. Então, existiam muitas atrações naquela cidade de Esmina. Aquela cidade de Esmina, portanto, era uma cidade próspera, uma cidade rica. Então, no entanto, parece um paradoxo, porque a igreja de Esmina era completamente pobre, completamente desprovida de bens. E eu vou ler as escrituras para os irmãos terem a ideia por que ela estava pobre em uma cidade que era rica. Você não pode ser pobre numa cidade que é próspera. Você está nos Estados Unidos, você leva uma boa vida. Você está na Europa, você leva uma boa vida. Somente os países emergentes, terceiro mundo, que você leva uma vida de pobreza. Muitas regiões do país, no caso que é o nosso país, o Brasil. Vamos ler então o texto para entendermos o assunto onde eu quero focar. Ao anjo da igreja em Esmina escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então, quem era o anjo daquela igreja? Tudo indica, segundo os historiadores, que Policarpo seria o anjo daquela igreja. Sim, porque João havia já falecido e passou o cajado para Policarpo, que foi discípulo direto de João. E eu conheço primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. O Senhor já começa com essa mensagem ainda, que Nero, que o imperador Domitiano, que reivindicava a adoração, reivindicava ser um Deus. Ele não era nada, ele não era primeiro, não era último, era só um mortal que morreria e seria comido pelos vermes. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Já está consolidando a sua igreja. Ele disse que morreu e que ressuscitou, que tornou a viver. Você entende, irmão? Então o Senhor já estava dando aí uma esperança que ele morreu pela humanidade, pelos pecados da humanidade, mas que ele tornou a viver. Ele é a esperança da igreja. A igreja, embora perseguida, passando aflições, tribulações, como a igreja de Esmina, iria morrer, mas eles tornariam a reviver como Cristo reviveu. Essa é a promessa que o Senhor estava dando. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça as suas aflições e suas pobrezas. Aflições é perseguição intensa, perseguição
insana por parte de Domiciano. Pobreza porque simplesmente os cristãos de Esmirna perderam todos os seus bens por causa da fé em Cristo. Perderam todos os seus bens, porque recusaram a adorar o imperador, recusaram a dizer que Domiciano era um Deus, que ele não era Deus coisíssima nenhuma. Então os cristãos de Esmirna, eles eram completamente fiéis, eles amavam intensamente o Senhor ao ponto de serem aceitados, presos e mortos pela causa do Evangelho, mas eles não negavam o Senhor. O único Senhor que eles amavam é aquele que morreu e que tornou a viver para todos sempre. Glórias a Deus. Tu és pobre porque tomaram tudo quanto você tem, mas o seu tesouro está no céu. Veja aquelas palavras que o Senhor Jesus falou. Está repetindo suas palavras. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas sim ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem vão consumir. Está entendendo? Então o Senhor simplesmente está repetindo essas palavras para os cristãos de Esmirna. Está elogiando a atitude de Esmirna, porque eles não amavam o dinheiro, não amavam as vestes, não amavam os seus empregos, não estavam nem para nada. Eles só amavam o Senhor, eles só queriam o Senhor. Eles esperavam ansiosamente o retorno do Senhor já nos seus dias atuais. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas antes são sinagoga de Satanás. Vimos aqui a atuação do judaísmo religioso, era uma coisa terrível. Perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos, apedrejaram Estevão, porque invocava o nome do Senhor. Eu estava falando para aqueles religiosos fariseus. E quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o Senhor pôs-se de pé ali no seu trono para receber o Espírito de Estevão, o primeiro mártir, porque o Senhor Jesus estava vendo Estevão a si mesmo. Quando naquela cruz ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que em Antioquia os cristãos foram chamados a primeira vez de cristãos, porque ele é muito semelhante ao seu Senhor. Então eles eram imitadores de Cristo verdadeiramente, como Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eles viviam Cristo em suas vidas mesmo. Cristo estava intensamente com eles naquele momento. Então esses judeus, eles incentivavam o império para perseguir o cristianismo, dizendo que aquele Jesus, ele usurpava o trono de César, era uma ameaça para o trono de César. Era assim a mensagem no momento que eles colocavam em César. Eles estão no trono de Jesus, que diz que Jesus vai voltar para eles e vai tirar o seu trono, e vai assumir o seu trono e vai dominar o mundo. Entendeu? Então com essa ameaça o império ficava preocupado com qualquer insurreição que aparecia naquele momento. Então o Senhor Jesus, por causa disso, por causa dessas intrigas, diz: eles não são judeus coisíssimas nenhuma, eles são sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha só, meus amados amigos e irmãos. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Aquele movimento religioso do judaísmo e do Império Romano contra os cristãos, ali havia o dedo de Satanás perseguindo a igreja para tentar destruir a igreja, mas ela não estava conseguindo. Não está, por mais queimar-se os cristãos vivos, como aconteceu na era Nero, que incendiou Roma e ocupou os cristãos e tocou fogo nos cristãos na entrada dos jardins de Roma. Assim também como Vespasiano colocou os cristãos nas arenas para serem comidos pelas feras. Eles não negavam o Senhor, eles glorificavam o Senhor até a morte, até o seu momento, porque eles sabiam que eles ressuscitariam com Cristo. Ao morrer, o Senhor estaria de braços dados com eles. E diz assim, vai lançar na prisão e terá uma perseguição de 10 dias. Aqui tem um ato profético. Segundo historiadores, esses 10 dias foi a intensa perseguição que começou com Nero e terminou com Diocleciano em 312 depois de Cristo, quando Constantino assume o Império Romano e anistia os cristãos da perseguição. A outra conjectura seria exatamente que o próprio Domiciano, ele perseguiu intensamente os cristãos durante esse período de 10 anos. Entende, meus amados irmãos? Então havia uma perseguição intensa, mas o Senhor diz: não temas, porque tereis perseguição de 10 dias. O diabo perseguirá algum de vós e colocará vocês na prisão. Vocês serão mortos, mas não temas, porque o Senhor estava com eles. O Senhor estava se agradando da atitude deles. O Senhor estava se agradando da fé deles. Eles não tinham apego a nada material, eles já tinham perdido tudo. Entende, meus queridos amigos?
ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Exatamente aquilo que eu falei. Então havia aqueles Jogos Olímpicos, onde o vencedor receberia uma coroa de ouro, mas aqui o Senhor está oferecendo para eles a coroa da vida, não aquela coroa que iria se corromper, mas uma coroa de vida eterna. Essa era a recompensa para os cristãos de Esmirna, que o Senhor estaria esperando com eles com uma coroa, a coroa de justiça. Assim como Paulo, quando estava indo para Roma para ser decapitado, ele disse: acabei a carreira, meus amados amigos e irmãos, guardei a fé, e agora eu sei que uma coroa de justiça me aguarda na glória. Louvado seja Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. A Bíblia diz: todos aqueles que praticam iniquidade, prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, o seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre. Então o vencedor não passará pelo lago de fogo, onde Satanás será jogado junto com o falso profeta e a besta, nesse lugar terrível. Sim, mas sim uma coroa de justiça lhes aguarda na glória. Por isso que eles estavam tão fortalecidos no Senhor, porque eles estavam tão fortalecidos na fé. Agora, o que tem a ver a igreja de Esmirna com os dias atuais? Muito a ver, não no Ocidente. No Ocidente, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nos países do Ocidente, não existe esse tipo de perseguição. A igreja de Esmirna não está inserida nesse contexto. Mas se nós formos lá para a China comunista, onde os cristãos estão sendo torturados, massacrados, presos, muitas vezes o missionário é colocado na prisão, então o carrasco traz o filho, se você não negar Jesus agora, o seu filho será morto. E assim acontece, mas eles não negam a fé. Agora eu vi recentemente no Afeganistão, meus amados irmãos, vários cristãos missionários ali em fileira, dobrados, e os carrascos por detrás deles com machado por detrás deles. E aqueles homens, diante das redes sociais, eles são executados ali, eles são degolados ali diante do público, diante das redes sociais, para intimidar os cristãos, os missionários não irem mais àqueles países fechados. Então na Índia, Afeganistão, no Oriente Médio, na África também existe uma intensa perseguição. Então nós não temos noção, ideia, mas a igreja de Esmirna está exatamente nesse contexto aí, do Afeganistão, no Egito, na Índia, na China, entendeu? Então isso está acontecendo todos os dias. Cristãos estão morrendo por causa da sua fé em Jesus Cristo, os cristãos de Esmirna. Então é assim as igrejas, todas elas, eu vou mostrar para vocês que estão inseridas sim no contexto da atualidade. Mas a promessa para Deus, para você, para mim, nos dias atuais é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se você estiver enfrentando alguma luta, confia no Senhor de todo o seu coração. Não se venda, não se ilude, não se entregue. A sua coroa tem que ser uma coroa do céu, uma coroa celestial. O seu tesouro não pode ser na terra, meu amém, meu irmão. O seu tesouro tem que ser nos céus. Guardar tesouro nos céus, como disse Jesus, onde nem a traça, nem a ferrugem consome. Que Deus e Cristo nos abençoe sobre essa segunda reflexão. Amém.